Oi, gente, meu nome é Maria e eu tenho 19 anos. Alguma vez você já tentou se reinventar? Às vezes você acha que essa é a única coisa que pode te salvar dos problemas. Mas lembre-se, nem todo mundo gosta quando você muda. Assista esse vídeo até o final e você vai descobrir por que minha família me deserdou depois de fazer uma cirurgia plástica. Eu sou blogueira e eu tenho uma família muito rica que morava numa antiga mansão. Mas eles tinham perdido recentemente o negócio e eles estavam se preparando para colocar a casa num leilão por não ter pago os impostos. Eu decidi que queria ajudá-los a manter a casa. Mas como? Uma grande empresa viu meu vídeo com o tutorial de maquiagem da Harley Quinn e estava pronta para me fazer embaixadora. Eles disseram que eu era muito carismática, eu tinha muitos fãs e que eu era muito experiente em fazer publis. Eles gostaram de quase tudo em mim, exceto minha aparência. Especialmente meu nariz. Citando a mulher que falou comigo, nós gostaríamos de ter uma menina com uma aparência mais normal. Por que eles me enviaram a oferta então? Mas não foi tão ruim, eles deviam realmente gostar de mim por estarem tão dispostos a fechar comigo. Talvez você estaria disposta a corrigir suas imperfeições com cirurgia plástica? Ai, poxa, eu realmente precisava do dinheiro. Eu poderia salvar nossa casa. E meu nariz. É uma pena, é claro, mas é um pequeno preço a pagar para a felicidade. O que você arriscaria pela sua família? Aparência, dinheiro ou sua vida pessoal? Eu pensei que eu tinha feito tudo certo. No entanto, eu encontrei um problema inesperado. Eu estava muito animada quando eu concordei com a cirurgia. Eu acho que minhas economias não seriam suficientes nem mesmo para um procedimento. Eu tentei pensar em uma maneira de sair dessa situação, mas eu não podia trabalhar nessas condições. Então, eu relutantemente fui pedir ajuda para os meus pais. E claro, eles ficaram com raiva. Não foi porque eles achavam que eu era bonita do jeito que eu estava. Meus pais geralmente apoiavam minha carreira de beleza. Não foi por amor. Eles foram contra porque, é aí que você ri, eles consideravam meu nariz uma herança de família. Meu nariz, certo. Tentei convencê-los. Eu disse que isso iria ajudar com o dinheiro que precisávamos. E se não acontecesse, eu não conseguiria salvar nossa casa. A escolha sobre o nariz e a casa era óbvio, mas aparentemente só pra mim, porque meu pai me proibiu de mudar minha aparência a fim de, e cito, preservar meu orgulho. Fiquei irritada e disse que o orgulho devia ser deixado de lado nesse caso. Mas minha mãe gritou dizendo que eu poderia esquecer essa ideia de cirurgia e que eu tinha os envergonhado bem na frente da minha falecida avó. Ela nunca me deixaria fazer a cirurgia. Isso era um golpe baixo. Eu amava minha avó e a menção dela me machucou. Eu comecei a chorar e saí. Eu sabia que meus pais estavam errados e ela ficaria orgulhosa de mim. Mas minha mãe era teimosa e não poderia mudar de ideia nem mesmo com as minhas lágrimas. Eu sabia que minha avó ficaria orgulhosa de mim. Ela tinha vendido as joias da família para salvar o marido e a propriedade da ruína. Joias! Eu olhei para a foto da minha avó. Se eu puder vendê-las com lucro, eu poderia usar esse dinheiro para pagar a cirurgia. Mas eu estava atormentada por dúvidas. Valeria a pena fazer isso? Eu estava realmente disposta a vender algumas de nossas memórias em troca de um novo nariz? Eu não tinha certeza. No entanto, eu não tinha outra escolha. Eu tive que ir escondida para o quarto dos meus pais enquanto eles dormiam. Eu remexi nas gavetas da prateleira e logo encontrei o que eu estava procurando. Embora eu estivesse aborrecida, me senti um pouco aliviada e fui ver o Sr. Shield, especialista em joias antigas que meus pais conheciam e confiavam. Ele costumava estar interessado em joias da minha avó e eu imediatamente pensei que ele seria uma ótima opção. Sr. Shield me recebeu calorosamente, mas o preço que ele nomeou foi muito menor do que eu esperava. Eu sabia que ele queria poupar dinheiro comigo, então eu decidi manter meu preço até o último momento. No entanto, ele parecia saber que eu estava em uma posição desesperada e me disse que essas joias não eram preciosas, que ninguém iria comprar por mais do que o preço que ele ofereceu, e que eu poderia ficar sem dinheiro se eu continuasse sendo exigente. Ai, eu me senti miserável. Eu não queria vender a memória da minha avó por uma mixaria, mas a verdade é que eu realmente não tinha escolha.
Ou eu mudava meu rosto, conseguia um emprego e salvava a casa, ou... Eu não quero nem pensar nisso. E o Sr. Shield me pegou como uma aranha numa armadilha. Mas, por outro lado, eu tinha dinheiro. E eu poderia finalmente fazer a rinoplastia idiota. A cirurgia foi terrível. Não doeu, mas ninguém me avisou que eu teria que ficar parada por horas e pensar, querendo saber se eu fiz a coisa certa. Alguma vez você já duvidou de suas decisões quando já era tarde demais para mudar alguma coisa? É um sentimento nojento. Imediatamente após a cirurgia, quando eu queria ligar para os meus pais, eu recebi uma ligação deles. Descobri que os oficiais de justiça chegaram à nossa casa para um inventário da propriedade. E os meus pais queriam pagar com o quê? As joias da vovó, mas não encontraram. Droga! Eu imediatamente corri para casa. Minha mãe e meu pai ficaram mudos ao me ver. Expliquei a situação, disse que queria salvar a casa. Mas tudo que eu ouvi em resposta foi: saia, essa não é mais sua casa. Era assim que eles me agradeciam? Eu esperava que eles iriam entender que eles também queriam salvar nossa casa. Mas, aparentemente, o nariz estúpido era muito mais valioso para eles. Eu imediatamente arrumei minhas coisas e fui embora. Mas para onde eu poderia ir? Para os meus amigos? Primeiro eu fui para o escritório da empresa. Eles me deram um sorriso amarelo e fizeram uma promessa depois da outra, mas no final... eu descobri que até o período do pós-operatório acabar, eles não poderiam dizer se eles iriam trabalhar comigo. Sério, eu deixei o escritório e entrei em pânico. Antes eu tinha certeza que eles iam me contratar. E naquele momento, eu não estava... Eu precisava encontrar outro emprego. E algo me disse que eu não ia fazer uma fortuna. Fui pro meu shopping favorito. Talvez eu pudesse fazer pintura na cara das crianças. Eu posso, é fácil. Mas eu fui imediatamente surpreendida pelo empregador. Eu não seria contratada para trabalhar com clientes porque o meu rosto após a cirurgia era de assustar, especialmente as crianças. Bem, isso não funcionou, mas não havia outra opção. Eu os persuadi para me contratarem como animadora infantil com fantasia e muita maquiagem. E depois comecei a trabalhar como uma louca. Eu não tinha dias de folgas e eu dormia no quarto dos fundos. E quando eu tinha tempo para descansar, eu consultava os clientes do meu canal e os levava para fazer compras. Foi quase um trabalho secreto, mas eu fiz um bom dinheiro. Então decidi ir para a casa dos meus pais para o aniversário de casamento deles. Pensei que havia passado tempo suficiente e nós poderíamos fazer as pazes. Só que depois que eu cheguei, eu percebi que era uma má ideia. Mamãe ficou feliz em me ver, mas ela não mostrou emoções na frente dos convidados, porque nossos parentes ricos foram convidados para a festa e eles estavam revoltados com minha aparência. Papai só me ignorou e finalmente minha tia veio até mim para me dar um falso elogio e teve pena de mim dizendo que eu tinha cometido um crime terrível por causa do meu pai rebelde. Olha, isso era demais! Eu não aguentei essa velha e disse para todos aqueles ricos Pinóquios exatamente o que eu pensava deles. Que eles realmente não se preocupam com minha avó ou seu legado. Ou não teriam apenas assistido nossa família ir para baixo. Que não foi culpa do meu pai que estávamos perdendo a casa. Que poderia acontecer com qualquer um. A culpa era deles, que nem se importaram. Claro, todos os tolos ofendidos imediatamente saíram da nossa casa. E eu poderia finalmente dar aos meus pais o meu dinheiro para pagar os advogados. Minha mãe estava muito emocionada, mas meu pai disse que era tarde demais. Só tínhamos mais 2 dias para fazer algo. Ou a gente saía ou a gente pagava. Eu comecei a chorar e pedir perdão por minhas ações. Foi uma decisão insensata que não trouxe nada de bom. Minha mãe começou a chorar. Ela e meu pai pediram desculpas por terem me chutado para fora. Mas eles ficaram realmente ofendidos com a rejeição do meu nariz herdado, ainda mais do que a perda da casa. Eu tinha que ser honesta. Eu queria fazer a cirurgia de qualquer jeito. A coisa toda apenas acelerou o processo. O orgulho da família é legal, mas o que eu posso fazer se eu não gosto do meu nariz?
Meus pais não gostaram disso, mas estavam aliviados. As coisas começaram a parecer um pouco melhor. Eu realmente consegui um trabalho com o meu novo nariz. O salário era suficiente para pagar todos os procedimentos legais, atrasando a remoção da casa. E parentes hipócritas não são mais bem-vindos em nossa casa. Mas você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se inscreva e deixe seu like nesse vídeo. Eu estava deitada em uma mesa de operação em uma garagem que cheirava mofo. Talvez não seja tarde demais para desistir, mas demorei muito para chegar lá. Não, eu tenho que me tornar uma anime maravilhosa. O cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Tudo que eu precisava fazer era respirar fundo e acordar uma pessoa diferente, com um novo rosto. Tudo começou há um mês, quando o Chris foi transferido para a nossa classe. Que menino lindo! Olhos azuis, franjinha, parecia um personagem de anime. Mas eu logo percebi que não iria conseguir nada. Eu era morena, baixinha e não conseguia juntar duas palavras ao ver um cara bonito. E de repente o Chris, caminhando para o seu assento, sorriu pra mim. Eu fiquei vermelha na hora. Ele realmente prestou atenção em alguém como eu? Se fosse esse o caso, eu teria a chance de conversar com ele. Ou até... Mas como? Eu imediatamente pedi conselhos ao Steve, meu vizinho e único amigo. Mas por algum motivo, Steve ficou chateado e resmungou que eu não deveria me preocupar. Era o suficiente ser eu mesma. Valeu pelo conselho. O Chris instantaneamente se tornou amigo de todos os caras legais da classe. Eles estavam sempre saindo juntos e eu tinha até medo de me aproximar dele. Foi só no final da semana, depois da aula, que ele ficou na sala um pouco mais. Essa era a minha chance. Eu vi um lindo adesivo com uma garota anime no seu telefone. Fui até ele e perguntei o que significava. O Chris imediatamente respondeu com orgulho que era o emblema do fã-clube de anime que ele organizava. Eu queria continuar a conversa, mas então o Chris foi chamado por colegas da sala e correu. Eu segui para fora. O meu amigo Steve estava esperando por mim no corredor e fomos para casa juntos, como de costume. Continuei falando sobre o Chris ser um otaku. Então tive uma ideia maluca. Se eu parecesse uma garota de anime de um adesivo, então com certeza ele gostaria de mim. O Steve permaneceu em silêncio, estranho, ele geralmente era mais falador. Mas de repente ele soltou que, já que esse Chris era tão importante pra mim, ele iria ajudar. Um amigo dele trabalhava em uma loja de anime e Steve arranjaria um desconto pra mim. Legal! Eu fui direto para lá depois da escola. Peguei um monte de roupas diferentes e um pó brilhante especial. No dia seguinte, todos na sala olharam pra mim incrédulos. Eu estava com vergonha de estar no meio do corredor com uma roupa de anime. Mas era tudo pelo Chris. Então, o próprio Chris veio até mim. Eu estava feliz, mas ele disse que a roupa não combinava comigo e eu parecia uma paródia do seu anime favorito. Todos deram risada por toda parte, ele estava certo, eu estava feia. Fiquei tão arrasada que nem voltei para a aula. Fui para casa e liguei a TV em um anime para ver o que tinha feito de errado. Mas depois disso eu fiquei ainda mais chateada, as garotas dos desenhos animados eram lindas. Aparências perfeitas, narizes pequenos e olhos enormes. Se eu pudesse me parecer com elas... Em desespero, fui lavar o rosto, então vi um folheto publicitário no lixo. Minha mãe deve ter pego no caminho para casa. Mostrava que com a ajuda de uma fita especial é possível ajustar o formato do nariz e dos olhos. Bingo! Corri para a loja e então eu trabalhei a noite toda e de manhã parecia exatamente com aquelas lindas de anime. A fita apertava terrivelmente a pele. Tinha medo que aquilo caísse e com cuidado toquei no meu rosto. Encontrei o Steve no corredor, mas em vez de me elogiar pelo quanto eu havia mudado, ele perguntou pasmo o que eu havia feito comigo mesma. Me deixe, Steve. Você não entende nada. Muito obrigada pela amizade. A aula de educação física estava começando. Quando eu apareci no corredor, todos engasgaram e o Chris imediatamente veio até mim e até ofereceu para corrermos juntos. Funcionou! Estávamos conversando e tentei não demonstrar a minha empolgação. Mas quando o Chris me convidou para a festa daqui a 3 semanas, quase caí. Claro que sim! Fizemos um círculo ao redor da sala. Eu estava suando e o suor estava escorrendo pelo meu rosto. Então o Chris olhou para mim de forma estranha. O que há de errado? Acontece que a maldita fita havia se soltado e eu estava pendurada. Isso era um desastre. Tentei me virar e perguntei cuidadosamente ao Chris se o seu convite ainda estava de pé. Mas ele apenas sorriu e descaradamente disse que agora ele me convidaria se eu fizesse uma cirurgia plástica. E ele tinha certeza de que isso também não me ajudaria. Então ele desafiadoramente saiu. Eu estava desesperada. Em casa, me tranquei no meu quarto e tive medo até de olhar meu rosto feio no espelho. De repente, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Talvez era o Chris que veio se desculpar, mas claro que não. Como fui ingênua. O Steve estava parado na porta com flores nas mãos.
Ele dizia que eu era linda, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sou feia e você precisa ir ao médico para checar sua visão. Ele quis dizer outra coisa, mas em um acesso de raiva bati a porta. Desliguei meu telefone e assisti anime por dias. Continuei pensando no Chris. Sonhei com ele e até acordei gritando seu nome. Parecia que eu estava obcecada por ele ou talvez estivesse doente. Logo o YouTube me deu um novo vídeo. A heroína do show era uma mulher que passou por uma dúzia de cirurgias. E ela parecia um monstro. Sim, essas pessoas existem. Pera, então afinal, você provavelmente pode fazer qualquer pessoa ser outra? E até um personagem de anime? Então, o pensamento da cirurgia me pegou de verdade e eu imediatamente me lembrei das últimas palavras do Chris. Faltavam 2 semanas para a festa. Eu vou fazer isso, e então o Chris será meu. Já no dia seguinte, corri para ligar para a clínica, mas ninguém iria me operar por causa da minha idade. Bem, não, eu simplesmente não desistiria. Entrei na Deep Web. Aqui poderia definitivamente encontrar tudo. E me deparei com o site de um médico. Ele estava trabalhando legalmente. Eu fiquei com medo, mas decidi ligar para ele mesmo assim. O médico concordou em me operar, mas isso custará 500 pratas. E onde eu poderia conseguir tanto dinheiro? Aí me lembrei que na loja de anime onde comprei roupas tinha um anúncio urgente. Preciso de animadora. Eu corri pra lá, mas já tinha uma multidão de jovens sonhando em conseguir esse lugar. Era dinheiro fácil. Não tive outra escolha a não ser ligar para o Steve. A loja era administrada por um conhecido dele. Eu menti pra ele que precisava de dinheiro para comprar sapatos bonitos de anime. O Steve ouviu em silêncio e disse secamente que ajudaria, mas apenas se fosse festa com ele, e não com o Chris. Eu quase engasguei! Nós somos amigos! Mas não tinha o que fazer e concordei. 1 hora depois eu já vesti uma fantasia de Totoro. É um dos heróis cult do anime. Se eu distribuísse folhetos por 12 horas por dia, iria conseguir a quantia necessária em 1 semana sem problemas. Mas depois de 1 hora na rua, eu estava prestes a desistir. Estava muito quente na fantasia. Além disso, eles não pegaram um único folheto meu. A um quarteirão da loja, encontrei um parque de diversões. Aqui tive um grande sucesso. Os panfletos estavam sendo pegos, mas de repente alguém me deu um tapinha no ombro. Eu me virei para ver um homem enorme em uma fantasia de Totoro semelhante parado na minha frente. Ele disse que era seu território e era melhor eu sair. Acho que não, maldito Totoro. Então uma briga estourou entre nós. Estávamos deitados no chão, nos contorcendo nessas fantasias. Até que nosso chefe veio correndo com barulho. Achei que ele fosse punir o bastardo, mas ele simplesmente me expulsou sem pagar 1 centavo. Me arrastei para casa, retirando o suor e a sujeira do rosto e onde eu poderia ganhar dinheiro para a cirurgia. Isso é o fim. Quando cheguei em casa, automaticamente procurei roupas limpas no armário. Então as roupas de anime da loja onde eu fui chutada e humilhada caíram em mim. Estremeci de ódio do chefe, trabalhei o dia todo como fantasia idiota e ele nem pagou. O que devo fazer? O tempo era curto e eu precisava do dinheiro para a cirurgia. Então eu me lembrei que quando eu estava me trocando, ele fechou a caixa registradora e estava cheia de dinheiro. Acho que tem um plano. E naquele momento o Steve me ligou. Bem na hora. Contei tudo pra ele. Não recebi na droga da loja. O que significava que ele não iria na festa comigo. A menos que ele fosse me ajudar no roubo. O Steve ficou horrorizado e tentou me convencer do contrário. Então eu o chamei de covarde e desliguei. O lindo do Chris definitivamente não se comportaria assim. Bem, eu farei isso sozinha. Encontrei um pé de cabra de ferro na garagem do meu pai e fui ao armazém naquela noite. Depois de esperar o chefe trancar a porta, coloquei a máscara de vilão do anime Shishi Makoto e me arrastei até a janela. E então alguém me segurou pelo ombro. Fiquei atônita de medo e Steve estava parado atrás de mim. Ele pegou meu pé de cabra, dizendo que toda a vizinhança viria correndo com o barulho do vidro. E me entregou as chaves. Ele conseguiu roubar elas do amigo. Uau, Steve, você decidiu me ajudar? Entramos rapidamente na loja, peguei o dinheiro e saímos imediatamente. Meia hora depois, estávamos voltando para casa pelo parque e eu estava tão feliz. Na minha alegria, até contei para o Steve que agora eu tinha o suficiente para a cirurgia. Eu seria uma personagem de anime real. Ao ouvir isso, o Steve empalideceu e ele disse que entendeu tudo. Eu usei ele. Depois disso, o Steve se virou e foi com pressa para casa. Por um segundo, me perguntei se tinha feito a coisa certa com o Steve, mas tentei afastar todos esses pensamentos. Logo Chris apreciaria meus esforços e definitivamente não me preocuparia mais. No dia seguinte fui ao cirurgião. Eu respirei fundo e entrei na garagem onde a minha cirurgia deveria acontecer. Cara, que buraco miserável. Eu esperava não ter me infectado com alguma coisa aqui. A lâmpada piscava e a máscara anestésica parecia um instrumento de tortura.
Me deitei na mesa e fechei os olhos com força, e o cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Estou fazendo isso só para agradar um cara. Eu pensei no último segundo. De repente, ouvi um estrondo. Alguém arrombou a porta. Foi o Steve. Ele gritou para o cirurgião se afastar de mim. Ele ia chamar a polícia e literalmente me arrastou para fora da garagem. Eu resisti, mas então o Steve puxou o telefone do bolso. Que tipo de bobagem foi essa? Mas então eu vi em um novo vídeo como o Chris tirou sarro das minhas fotos em fantasias de anime na frente de seus amigos. Ele disse que eu estava constantemente tentando me tornar uma garota de anime por causa dele, mas eu era apenas uma aberração. Algo dentro de mim estalou. Oh meu Deus, todo esse tempo ele estava apenas tirando sarro de mim e eu quase me desfigurei. Mas então os policiais saíram correndo do escuro e algemaram o Steve. O dono da loja de anime o reconheceu pela filmagem da câmera e o Steve foi rastreado. Não, esperem! Eu vi o Steve sendo levado e sabia que ele estava fazendo tudo isso por mim. Mas agora eles iam levá-lo à polícia por minha causa. Eu tomei uma decisão e gritei para os policiais que tinham mandado o Steve fazer isso. Depois disso, fomos levados juntos para a delegacia. Eu estava com muito medo de sermos mandados para a prisão. Mas como éramos menores, acabamos recebendo um mês de trabalho correcional. No primeiro dia, carregamos sacos de lixo, mas mesmo aqui o Steve tentou me ajudar. No final do dia, começou a chover e ficamos exaustos esperando o ônibus. Parecia uma cena do Totoro. Eu quis dizer isso ao Steve, mas de repente ele se virou para mim e me beijou. E de repente, apesar da minha aparência, me senti a pessoa mais feliz do mundo. E percebi que todo esse tempo tinha uma pessoa que me apreciava e me aceitava como eu era. Eu chorei de felicidade. E naquele momento o ônibus chegou. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!